Os acessos que Deus nos dá. Bem-vindos a mais um Tempo de Mesa. Meu nome é Jonas. Sou a Vitória. Nós somos casados, né? E estamos à frente do ministério da Offer, que é o Ministério de Música da Juventude. E... Tá muito nervoso. Vamos lá. Vai, moço. E nós queremos compartilhar... Calma aí, deixa eu parar de rir. Peraí. E nós queremos compartilhar algo que Deus falou em nossos corações através da vida do pastor Alan. É uma direção que ele está no coração desde há umas 2 semanas atrás. No último Sunset do Espírito Santo, dia 30 de agosto, acho. É, por aí. A gente fez uma vigília especial aqui com a galera de dentro e desde lá Deus tem falado não só no coração dele, mas em todos os nossos corações sobre Betel, né? Sobre realmente a gente olhar para a história de Jacó com olhos de fé e compreensão. Hoje ele falou sobre Gênesis 28, né, que é a base, e aí ele leu do 10 ao 18, onde fala dessa visão que Jacó teve num lugar totalmente inusitado, né? É uma coisa que ele falou antes de começar realmente a incrementar a palavra, né, dar o contexto inteiro, foi sobre um pouco da história de Jacó, né? Porque a gente sabe que ele... Pra contextualizar, né? Sim, ele teve muitos preconceitos pelo nome dele, né? A tradução do nome dele é enganador. Então tem toda aquela história, né, do gêmeo dele, Esaú, que quando ele nasceu, Jacó nasceu agarrado ao calcanhar dele, e naquela época o nome era aquilo que definiria a pessoa, né? Então, independente das suas ações, você era muito definido pelo peso que seu nome tinha. Então Jacó, ele foi conhecido por muito tempo como enganador, mas neste dia o Senhor tinha uma nova realidade para ele. O pastor começou lendo a partir do versículo 10, o capítulo 28 de Gênesis. Vamos lá. Jacó partiu de Beerserba e foi para Harã. Chegou a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras ali, usou como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, né, na verdade. Uma coisa que o pastor ele começou a falando era sobre o que Jacó tinha naquele momento, que era nada, no caso. Uma pedra. Ele tinha uma pedra, né, que é algo totalmente desconfortável. Exatamente. Mas uma coisa que ele falou, que me chamou muita atenção, é que Jacó não reclamou. Ele só aceitou aquilo que ele tinha naquele momento, e foi essa forma foi a que o Senhor queria encontrar ele, fazer a realidade dele mudar, né? E uma coisa que ele falou foi que muitas vezes aquilo que a gente tem, aquilo que o Senhor entrega para nós, os processos que ele entrega para nós, a gente reclama e a gente não aceita, e por isso, consequentemente, não vivemos o extraordinário de Deus. E aqui Jacó, ele simplesmente aceitou, mesmo que fosse algo inusitado. E uma coisa que o pastor Alan falou também foi que ele até perguntou para a igreja assim: é normal você dormir deitado numa pedra? E não é nada normal, né? Não é nada convencional. Eu acho que muitas pessoas não conseguiriam, talvez, dormir deitadas numa pedra. Eu acho que eu conseguiria. O Jonas conseguiria. Com muito sono eu conseguiria. Mas o Alan falou, pastor Alan, desculpa, falou sobre como Deus pode usar coisas estranhas aos nossos olhos, coisas que muitas das vezes fogem do nosso conceito do que é o plano de Deus para a nossa vida, do que é a vontade de Deus para a nossa vida, porque, querendo ou não, a gente acaba colocando Deus não pode, falando, não, você vai fazer sua vontade na minha vida, mas eu só posso ir até aqui. Eu não posso sair daqui, não posso sair desse perímetro. Mas Deus usa coisas fora da caixinha, ou então coisas que a gente nem entende, muitas das vezes. Acredito que Jacó, ele só vai entender no final do capítulo o que estava acontecendo. Porque realmente é algo muito estranho, algo que foge do que a gente acredita, assim, onde Deus pode agir. E uma coisa também era que Jacó, ele tinha uma promessa já. Sim. Né? Que eu não sei, a gente não sabe exatamente se ele já sabia dessa promessa, se a mãe dele tinha falado isso com ele, né? Mas ela recebeu essa promessa do ventre dela. Então o mais novo seria maior do que o mais velho, que na época é algo muito estranho. Porque sempre o primogênito é o que carrega a promessa. Ele carrega a promessa, ele carrega toda a herança da família. Então, assim, eu não sei se Jacó ele já sabia, né? Mas por ele ter aceitado
A forma do Senhor trabalhar foi o que permitiu ele viver a promessa. E isso precisa ser uma realidade na nossa vida, porque foi o que você falou, quando a gente limita o Senhor numa caixinha, onde ele só pode agir até tal lugar, onde ele tem que fazer, mas tem que ser do meu jeito, tem que ser do meu tempo, as coisas não se conversam, né? Porque o Senhor, ele tem planos, e os planos dele, a visão dele é a macro. Então, ele sabe o todo da nossa vida. Então, aquilo que a gente enfrenta para chegar até a promessa é o que vai nos dar estrutura para conseguir viver aquilo plenamente, né? Então, é muito necessário a gente aguardar os direcionamentos do Senhor para que nós possamos viver plenamente a promessa. E mesmo que o processo seja estranho, mesmo que o processo seja difícil, seja desconfortável, nossa parte confiar no Senhor, que foi até o que ele falou, né? Tipo, Jacó, ele descansou. E para mim, o descanso é um lugar de confiança. Sim. Porque assim, ele estava sozinho, ele não tinha família ali com ele não tinha ninguém ali com ele. Tem a passagem de Hebreus. A gente teve até um tempo, a gente estava conversando um pouco sobre descanso, né? Eu e a Vitória. E aí a gente teve um direcionamento, se eu não me engano, é Hebreus 9. Não, é Hebreus 4:7, eu acho. Enfim, que fala que a gente precisa se esforçar para entrar no descanso de Deus. E eu acredito que custou muito, né? Eu acho que Jacó não ia dormir na pedra se ele não estivesse muito cansado. Talvez, que não fala, né, na passagem, mas provavelmente foi muito difícil para dormir, muito difícil para realmente ele pegar no sono, para descansar. E o pastor pregou sobre desconforto também, que Deus age em meio ao desconforto. E até uma frase que ele falou que eu anotei aqui, é que quanto mais estamos distantes do conforto, mais perto estamos de encontrar a vontade de Deus. Então, eu acho que o desconforto, na verdade, não era só a pedra, mas era também o tempo que ele estava esperando para realmente Deus cumprir a promessa dele na vida de Jacó. Então, eu acho que o desconforto, no nosso caso, muitas das vezes é o tempo, porque eu acho que a coisa mais desconfortável do mundo é o silêncio após a promessa, né? Abraão também passou por isso. Abraão ainda foi pior, porque ele tinha que adivinhar para onde ele tinha que ir. Então, acho que da tua terra e da tua parentela. Só. Eu acho que o desconforto tá em meio ao silêncio também. Sim, e é importante a gente permanecer, né, amor? Exatamente. Independente do quão difícil esteja, independente do quão... realmente, às vezes é uma caminhada, igual a gente falou aqui, né, do Jacó. Era um dia que ele estava sozinho, que ele não tinha ninguém a não ser Deus. E eu também vejo que, às vezes, o Senhor nos coloca em situações onde a nossa única saída é confiar nele, já que a gente vive as promessas, né? E uma coisa que eu coloquei aqui, falando do desconforto, é que a revelação veio porque mesmo no desconforto, ele decidiu descansar. Então, mesmo quando tudo estava difícil, mesmo ele se vendo sozinho, foi um lugar onde ele falou, tá bom, tudo que eu tenho agora é confiar em Deus. É a minha única arma agora, sabe? E eu vejo que o Senhor, ele não que ele nos coloque no desconforto ou em situações difíceis, porque ele é um Deus mau, mas tudo faz parte, tudo tem um propósito. E quando ele nos coloca nesse lugar, eu vejo que é realmente um lugar pra gente entrar na dependência dele. Porque a nossa geração, é uma geração muito ansiosa, é uma geração que quer fazer as coisas com a força do próprio braço, né? Aí o que acontece? A gente quebra a cara, a gente fala, ok, Senhor, então vamos voltar. Que foi até um tempo de mesa que a gente estava assistindo em casa, né? Que falava sobre recalcular a rota. Sim. Quando nós não fazemos aquilo que, né, deve ser feito. Então, aceite os processos do Senhor, aceite o desconforto do Senhor, porque isso vai te levar até a promessa. Isso vai te levar a viver o extraordinário do Senhor. Isso E outra coisa, eu acho que aí a gente já tá caminhando pro meio da palavra. O pastor falou sobre a visão que Jacó teve, né? Jacó viu uma escada. Então, ele até chegou a perguntar, o que é uma escada? A escada foi feita para quê? Aí alguns responderam para subir, outros para descer. E aí o pastor disse que, na verdade, a escada é um acesso. Então, um exemplo é pra gente que anda muito de trem. Quando você quer fazer baldeação, você precisa ter um acesso através da escada. Então, eu acho que a escada, na visão de Jacó, e foi o que o pastor Alan falou também, era um acesso não só de Jacó com o extraordinário, mas sim dos anjos, que no caso eram mensageiros,
para transmitir para ele a promessa de Deus pra vida E dele. além de tudo, um acesso ao Senhor também. Sim, Que foi aquilo que a gente comentou, mas a gente precisa aproveitar esses acessos, né? Sim. Que muitas vezes vem de forma inusitada, como foi aqui. Então, o acesso pode ser apenas o seu secreto, ou o acesso pode ser uma conexão que o Senhor nos dá com alguém, né? Que é muito importante também a gente entender isso. As conexões que Ele nos dá não são vãs, né? Se é uma amizade, é um pastoreio, é um discipulado, é uma liderança, tudo que o Senhor faz, nada é em vão. Deus, Ele não desperdiça nada. Então, tudo que Ele faz, existe um propósito por trás. Então, é muito importante a gente reconhecer os acessos, as oportunidades, as chaves e as portas que Deus abre para nós. Então, Jacó aqui, ele entendeu que ali era um tempo que ele precisava aproveitar. Ele tinha que ali receber a mensagem. Sim. E entender o que o Senhor queria fazer e seguir em frente. Então, aproveite as oportunidades, as chaves que o Senhor te dá e não tenha medo de prosseguir para caminhar e viver essa promessa que Ele tem para você. Inclusive, na visão, né? Tratando-se da visão, a escada era o acesso, era, na verdade, a rota necessária para os anjos subirem e descerem, trazendo a mensagem. Então, muitas das vezes a gente precisa ter essa paciência de esperar essa rota, que nem a gente quando compra por online, né? A gente tem que esperar chegar, às vezes é uma coisa que a gente queria muito e demora um pouco para chegar. E eu acredito que não só a demora para a promessa se cumprir, mas sim, às vezes esse silêncio é essa trajetória, né? Essa rota necessária para que Deus possa transmitir a mensagem dele. Não porque ele não pode chegar na gente e falar logo de cara, mas sim porque ele usa esse acesso também para que a gente possa ver e contemplar como ele tem trabalhado, né, nas nossas vidas. E eu anotei aqui que o principal acesso que Deus entrega para nós é a presença dele. Sim. Então eu acho que mais do que promessas, mais do que dias extraordinários, a gente precisa entender que a coisa mais preciosa que o Senhor nos entrega é Jesus, é o acesso a essa presença. E através desse acesso, a gente consegue entender o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor tem preparado para nós, o plano dele. E assim, eu acho muito importante a gente entender o lugar de cada coisa. Então, por exemplo, às vezes as pessoas entendem o chamado como aquilo que ela exerce ministerialmente na igreja e tal, mas eu entendo que o nosso primeiro chamado, o nosso principal chamado é a presença de Deus. O nosso primeiro chamado é buscar a Ele. E o resto é vocação. Então, aquilo que nós fazemos, por exemplo, que é a liderança na Offer, é a nossa vocação. O nosso primeiro chamado é até a presença de Deus. Então, eu acredito que aqui, a partir desse momento, cara, o relacionamento de Jacó com o Senhor era outro. Tipo assim, ele reconheceu, ele até fala no final, né, quão terrível é este lugar, não de uma forma ruim, mas era um lugar extraordinário. E foi no simples, né, amor, que a gente até tava falando, que eu acho que encaixa muito com essa questão do chamado. Porque às vezes a pessoa acha que ela só vai ver algo extraordinário se for na frente dos outros, por exemplo. Se eu aparecer, então vai ser algo legal. Aí é extraordinário, é a melhor coisa que eu posso fazer na minha vida. Exatamente. Mas, por exemplo, uma coisa que eu vejo algo muito precioso é, por exemplo, os pais. Cara, tem pais que eles foram chamados, a vocação deles é apenas criar os filhos. Tipo assim, preparar os filhos pro mundo, é preparar os filhos nos caminhos do Senhor. É uma tarefa muito difícil, só que eu acho que às vezes a gente não valoriza aquilo porque é simples, assim, é o ordinário da vida. Mas é algo tão valioso, tipo, os ensinamentos que minha mãe me deu quando eu era pequena me servem muito. Tipo assim, eu não sei o que eu faria se a minha mãe ela não tivesse abraçado a maternidade, sabe? Então é muito importante a gente entender a simplicidade do Senhor. Não é porque talvez você não enxergue a sua vocação como algo extraordinário que não seja. Porque, por exemplo, a gente também falou de Abraão, né? Abraão, ele não viu assim a promessa dele se cumprir, porque se cumpre até hoje. A promessa de Abraão. Nós somos filhos de Abraão, nós somos a descendência de Abraão. Mas ele permaneceu ali,
primeiro com Isaac, criou bem o Isaac na presença de Deus. Isaac passou isso para Jacó e hoje nós estamos aqui, sabe? Então, não ache que porque aquilo que o Senhor te entregou é algo pequeno aos seus olhos, que não é algo extraordinário, cara. O Senhor pode transformar isso. Por isso é muito importante a gente entregar ao Senhor. Entregar para que Ele possa lapidar, entregar para que Ele possa cumprir a vontade dEle. Então, não despreze o simples. Pelo contrário, abrace, porque mesmo que seja algo simples, ordinário, o Senhor pode transformar aquilo em algo muito precioso. Falando dessa questão da criação, a gente tá citando Jacó, que é um exemplo, acho que da primeira promessa que foi hereditária assim na Bíblia, né? Porque Deus prometeu a Abraão, passou para Isaac, passou para Jacó e se passa até os dias de hoje. Então, a gente precisa entender e valorizar realmente a riqueza que há a gente seguir os planos de Deus para nossa vida. Olhar às vezes com um olho de desprezo, porque alguém, sei lá, às vezes os planos de Deus para a vida de alguém é que aquela pessoa faça sucesso, né? E muitas das vezes o plano de Deus para sua vida é que você realmente crie alguém para que essa pessoa venha a ser boca de Deus, ou enfim, tem vários outros exemplos assim de coisas que Deus usa no simples e que se tornam extraordinárias. E falando de simples, né? A gente hoje, na verdade, todos os sábados a gente tem uma direção, né? Que a gente segue para escolher tanto o repertório quanto um caminho ali para guiar a ministração, né? E quem foi encarregado de dar essa ideia, né? Desse tema essa semana fui eu. E o tema era a simplicidade do primeiro amor. Quer falar um pouco? Não, pode falar. Falei muito. A simplicidade do primeiro amor. Que, no caso, eu fui levado a pensar nisso porque essa semana eu completei 5 anos de conversão, né? De que realmente eu conheci a Deus, de que realmente eu tive um encontro com o Espírito Santo, que foi dia 9/9. E isso me fez lembrar, né, do primeiro amor. E não é aquela coisa que a gente sempre fica falando de a gente precisa voltar ao primeiro amor, com a preocupação de se tornar a igreja de Éfeso. Sim, essa deve ser uma preocupação, mas é a gente olhar com bons olhos para esse primeiro amor, olhar como algo simples, porque na época que a gente teve esse primeiro amor, esse primeiro encontro, a gente não tinha as ferramentas que a gente tem hoje. Então, a gente não precisava de muito para acessar esse lugar do primeiro amor, a gente não precisava de tanto. E um exemplo que eu até citei no texto que eu mandei lá no grupo, né, mandando o tema, é que às vezes a gente realmente se perde nessa rotina do trabalho, do cansaço, assim, e algo que é muito falado, eu acho que é muito cobrado até, acho que os homens têm mais esse costume de nada ser dado, tudo ser conquistado, de você tem que correr atrás, você tem que batalhar para conseguir comprar algo, conseguir conquistar algo. E quando com Deus não é assim, né? Com Deus a gente só precisa entrar com o simples, que Ele vem com o extraordinário, Ele apresenta o extraordinário, Ele coloca o extraordinário na mesa. E pode falar um pouquinho. E eu acho que isso que você falou, amor, vem muito da graça e do favor de Deus sobre a gente, né? Porque a gente realmente, foi o que eu falei, tipo, cara, não é com a força do nosso próprio braço. Porque assim, se Deus tem algo pra nós, se Ele quisesse, é que Ele é muito bondoso conosco. Porque a gente precisa de estrutura, a gente precisa realmente ter essa capacidade sobre nós. Mas se Ele quisesse, Ele instalaria os dedos e aconteceu, sabe? Mas Ele vem com o favor dEle, com as mãos dEle, nos sustentando, colocando cada lacuninha ali, cada bloquinho para trazer a construção e tal, pra gente conseguir chegar num lugar aonde a gente não vai quebrar. E é por isso que é tão importante a gente respeitar os processos, né? Porque se a gente quer pular etapas, a gente vai quebrar uma hora. Né? A gente precisa, mesmo que seja mais trabalhoso, a gente precisa construir a nossa casa sobre a rocha. A gente precisa todos os dias edificar, como eu estava falando, todos os dias voltar ao primeiro amor. Porque por mais que seja algo tão simples assim, tipo, de ter um devocional diário, de ter uma oração diária, poder falar com o Espírito Santo, uma adoração, uma devoção a Ele realmente diária, por mais que seja algo tão simples, é algo muito fundamental para nós. Porque, cara, se a gente não tiver isso, nós vamos ser como
qual que é a primeira igreja que ele fala? No capítulo 3, ele começa falando de uma igreja em Apocalipse, começa falando de uma igreja, não me recordo agora qual que é, mas eu até citei na ministração, que ela tem fama de quem vive, mas na verdade ela tá morta, sabe? Então de nada adianta, cara, você tá ali, talvez vivendo aquilo que você sempre sonhou, sei lá, ativamente no Ministério de Louvor, na comunicação, como pastor, como um líder, e você tá ali tendo a fama de quem tá vivo, tendo a fama de quem ali pega fogo na presença de Deus, mas na verdade a realidade não é essa, você tá morto, sabe? Então é muito importante a gente entender que de nada vale a gente ter uma revelação extraordinária do Senhor, a gente chegar em algum lugar, só que a gente não ter esse simples com a gente, não ter aquilo que, por mais simples que seja, é o fundamental para nós, sabe? Então é muito importante, como a gente comentou aqui também, entender que, ok, nós temos o acesso à promessa, nós temos o acesso à visão que o Senhor tem para nós, mas o primeiro acesso é a presença de Deus, meu primeiro acesso é a comunhão com Ele, meu primeiro acesso é estar neste lugar, de ter o primeiro amor e priorizar este lugar, ter renúncias, ter o desconfortável, ter os processos, às vezes passar dias chorando, mas muitos dias alegre também, porque saber que no final tudo vai valer a pena. Tudo é recompensador. Exatamente. E aqui a gente tem um exemplo. Deus usou algo simples para ter um encontro com Jacó, que foi uma pedra. E eu acho que a escada, que foi a visão de Jacó, no nosso dia a dia, refere-se ao Espírito Santo. Ele é o acesso que nós temos à presença de Deus. Nós devemos valorizar com todo o nosso coração o Espírito Santo. Sim. Valorizar porque às vezes a gente acha que ele está presente, que ele vai nos ajudar a acessar a presença de Deus somente no nosso quarto, quando na verdade ele quer que nós acessemos a vontade dele, acessemos a voz dele, a vontade, até para o nosso trabalho. Às vezes ele quer que a gente fale com alguém no nosso trabalho e o Espírito Santo está ali, pronto para te falar, pronto para te dar o acesso, pronto para te dar a chave, que foi o que o pastor Ana falou, e você está um pouco desligado porque você acha que o Espírito Santo só vai falar com você em um determinado momento, ou no sunset, ou então... De novo limitando Deus. Né? E acho que... E isso que o João falou, tipo, no mês passado, que foi o mês do Espírito Santo, foi algo muito precioso para mim, assim... Me senti muito mimada pelo Senhor, porque eu estava estudando sobre o Espírito Santo. E ter esse tema aqui, para mim, foi algo muito bom, porque... deu mais ênfase, assim, na minha vida, assim, a importância do Espírito Santo, né, e isso que o João falou sobre o Espírito Santo ser o nosso acesso hoje, é muito forte, porque, assim, Romanos 8 fala, né, que aqueles que são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Então, quando a gente está ali sendo guiado, sendo direcionado pelo Espírito, quando a gente está ali sensível, entendendo que não é sobre um lugar, é sobre o Espírito que transforma um lugar, Sim. sabe? Então, é muito importante a gente entender esse acesso que a gente tem, não em um determinado momento, mas em todos os momentos. Entender que esses acessos não se tratam apenas de, tipo, planos muito grandes, planos que a gente vai precisar de um preparo extraordinário, muito trabalhoso, mas se trata também do agora, sabe? Tipo, é algo muito simples, mas a gente tá aqui por uma câmera transmitindo aquilo que o Espírito Santo falou para nós hoje, sabe? Através de um sorriso, através de um olhar, tudo é um acesso para que não só você seja abençoado, mas outras pessoas sejam abençoadas, né? Uma coisa que a gente falou muito também durante o ano passado e esse ano é que nada é sobre a gente, né? Então, assim, nada para na gente. Tudo vai transbordar para que outras pessoas sejam abençoadas. Então, aqui começou até no final, o pastor ele fala, deixa eu só achar aqui, ele começou deitado em uma pedra e terminou abençoando nações. Então, assim, aqui foi uma bênção que a princípio parecia que era sobre Jacó, mas não era sobre Jacó. Era sobre o que essa bênção, através da vida de Jacó, poderia gerar em outras nações. Então, o acesso que o Senhor nos dá para que nós vivamos planos extraordinários, abençoados, enfim, sejamos muito usados, não é algo que para em nós, mas é algo que vai abençoar outras vidas também. É algo que Deus ele não pensa só em quanto você pode ser abençoado, mas o quanto você pode abençoar outras pessoas através daquilo que você está vivendo. Eu acho que caminhando para a conclusão, a gente precisa entender sim que vale muito, que custa muito, né?
A gente não tá aqui falando também que é fácil ter uma vida com Deus, que é simples, às vezes vai custar muito para que você realmente venha ter esse acesso. Às vezes vai custar você dormir com a cabeça numa pedra, que foi o caso de Jacó. Mas Ou você deixar de dormir um pouco. Exatamente. E uma frase que eu vi até essa semana é que servir a Deus não vale muito, vale tudo, custa tudo, deve custar tudo que há em nós. É algo que muito valioso. Mas a gente precisa entender também que Deus mora no simples, que Deus está no simples e que Deus fala conosco através do simples. Às vezes a gente fica doido pensando, qual é o plano de Deus para mim para essa semana? Quando na verdade Ele só quer que você espere, Ele só quer que você descanse nele. E foi o que o pastor falou também, né, amor? Sobre você desacelerar para poder ouvir o que Deus está falando. É isso, esteja atento, descanse em Deus. Se eu preciso descansar numa pedra, não literalmente. Ou talvez. Talvez literalmente. Descanse, mas realmente esteja atento. E não só às visões, mas sim ao acesso diário que é o Espírito Santo. Presença de Deus. Espírito Santo, nós te agradecemos por tudo que o Senhor falou aqui. Eu oro, Espírito Santo, para que não pare aqui, mas que possa realmente ser uma prática diária de todos nós. Assim como a sua palavra diz, que nós não sejamos ouvintes, apenas ouvintes, mas sim praticantes, meu Pai, do teu evangelho. Que possamos entender que o Senhor está na simplicidade e o Senhor age de forma extraordinária através do simples, Espírito Santo. Então, alcança esse coração que está tão inquieto, está questionando aquilo que o Senhor tem, se realmente vai acontecer ou não. Eu oro para que o Senhor possa vir com um refrigério e fazendo com que essa pessoa entenda que aquilo que o Senhor fala, Jesus, o Senhor cumpre, e que nós precisamos descansar no Senhor, entender os processos do Senhor, para que nós possamos realmente viver o extraordinário do Senhor, os planos do Senhor, Jesus. E eu oro na minha fé agora com o Jonas, em nome de Jesus. Sim, Pai, nós pedimos com todo o nosso coração, Pai, para que o Senhor visite agora, através do Teu Espírito Santo, essa pessoa que está em casa. Nós oramos, Senhor Jesus, por um toque, nós pedimos por um toque, que o Senhor venha, Senhor Jesus, despertar, Pai, muitas das vezes retirar escamas dos olhos, retirar escamas dos ouvidos, para que eles venham te ver e te ouvir, Pai. E olhar, Senhor Jesus, com amor para o acesso que o Senhor tem para nós todos os nossos dias, Jesus. Nós oramos, Pai, para que essa pessoa que está afastada seja agora alcançada pelo amor do Teu Espírito Santo, pelo amor, Senhor Jesus, que o Senhor venha, Pai, alcançar essa vida, Senhor Jesus, que o Senhor venha alcançar esse coração, Pai. Nós pedimos, Pai, que o Senhor venha alcançar não só essa pessoa que está ouvindo, mas sim a família dela, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor possa progredir, que o Senhor possa expandir a sua presença através da vida dela. Nós te agradecemos, Pai, por esse momento, nós te agradecemos por tudo que foi falado aqui, te agradecemos porque sabemos que o Teu Espírito Santo é quem direciona tudo. Nós sabemos que o Teu Espírito Santo não se limitou a apenas o mês de agosto, mas que nós acreditamos que foi apenas o start para que nós possamos valorizar o Teu Espírito Santo, valorizar tudo que Ele fala e em tudo que Ele se manifesta. Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos de todo o nosso coração, Pai. Amém. Amém. Gente, e a gente tá aqui também por quê, amor? A gente tem um anúncio muito importante para fazer. Eu acho que eu espero que você já saiba, tá? Ou você acompanha a gente no... daqui a 2 horinhas. Primeiro do lançamento que já aconteceu. Primeiro essa parte. Eu acho que vocês já sabem. Eu ia falar saibam. Eu acho que vocês já sabem. Espera, se você não sabe, é porque você ainda não segue o Instagram da Offer Music, cara. Nem o JQV, nem o Instagram do Pastor Alan, nem a gente, porque a gente passa em todo canto. Uma 12 semanas aí, sim, só gente, postando em sobre nome isso. de Jesus. Da outra vez que eu vim aqui, eu anunciei que sobre tua palavra tinha saído no YouTube. Mas agora, o que aconteceu, amor? Saiu também no Spotify. E também? E no Deezer. E também? Na Apple Music. Tem mais alguma? Tem várias outras plataformas. Em todo lugar. Saiu em todo lugar. Pode ouvir assim, onde você quiser não agora. Tem desculpa pra vocês não ouvirem, né? E aí a gente também tem outra novidade, né, amor? Que eu acho que ainda não saiu, assim, o link, mas vocês já devem estar sabendo que vai ter gravação do P. Peraí, desculpa, eu ia falar outra coisa. Vai, pode falar. O que você ia falar? Não, fala o que você quer me Mas você ia continuar pra falar. Vai ter gravação do quê? Gravação. Dos 5 músicas do clipe. Ah, tá, vai lá.
Vai ter gravação do quê, amor? De 5 músicas novas da banda. Sim, clipe, versão ao vivo pra vocês. Exatamente. Cadê o produtor? Dá pro produtor aparecer? Ô, produtor, vem cá, produtor. Aqui, ó, a gente tá aqui até 3 da manhã. Ele tá aqui ó. até as 5 da manhã. Até as 5 da manhã trabalhando. Teve um dia que eu não dormi porque meu esposo não chegou em casa. 2 semanas inteiras aí, ó, só. Sim, gente. Então, assim, a gente tá preparando algo muito legal. Que também, se você não sabe, é porque você não tá seguindo a gente. Muito Tem alguma especial, coisa errada, gente. entendeu? E acho que, pra contextualizar, no final do ano passado a gente fez um propósito pra que Deus realmente entregasse canções que ele venha trazer canções à nossa boca, né? Canções do céu à nossa boca. Foi um desafio que o pastor Alan fez? Foi. Temos 12 músicas, que foi o que ele pediu? Ainda não. Mas a gente lançou sobre a tua palavra que a gente ficou uns 3 meses cantando, o pessoal pedindo link, o pessoal pedindo, já tem no Spotify, lança muito no Spotify. burocrático, mas a gente venceu. Quero fazer na minha igreja, cara, como é que eu faço pra pegar cifra? Agora tem cifra, agora tem letra, tem música, tem clipe. em todo lugar. Exatamente. E vai sair mais 5. Uma a gente cantou no Sunset, no último Sunset que teve, a gente cantou. Hoje. Você pode assistir. Você pode assistir, vai ter o link aqui do Sunset, né, Caio? Vai ter o link do Sunset pra você assistir. Ou você muito entra da hora. no canal do JQ. É sobre o tema desse ano. Então, assim, Exatamente. tá forte esse negócio, entendeu? A primeira a gente já cantou, agora Pois falta as outras 4. Então, assim, gente, a gente tá com muita novidade, então segue a gente, Offer Music Oficial. Vai sair muita coisa. Eu acho que ainda deve ter vaga. Quer dizer, ainda não saiu o link, provavelmente. Então, assim, vocês podem ir lá no link, clicar, mas é ilimitado. Se você então... tá vendo esse vídeo na quinta ou na sexta, O quê? é limitado. É ilimitado. É limitado. É, limitado. Eu falei o quê? Ilimitado. Ah, 2 desculpa. Vou falar que eu falo de novo? Não, então. Vai falar? Pra você que tá vendo esse vídeo na quinta-feira ou na sexta ou em diante, Eu acho que não tem mais. corre Eu acho que pra não tem ver se mais. tem vaga. Eu acho que não tem mais, desculpa. Não, corre. Eu acho que não tem mais. Se é na quinta-feira, corre. Se entendeu? é na quinta, ainda tenta, mas assim... Na sexta, como talvez. Como é limitado a 60 pessoas, então assim, você tem que correr, né? Se você seguir a offer, você já vai ter colocado o despertador e vai ter lá inscrito. Entendeu? Exatamente. Então estejam atentos às nossas redes Vão ter sociais. outras novidades. Então, Não sei se o Caio vai poder colocar o arroba da banda aqui, mas é @Offer Music Oficial. É isso aí. Ah, é verdade, vai, amor. Hã? Tem que anunciar as coisas. Tá, vamos lá. Que dia que é? Sunset, sábado, às 16 horas. Não, mas que dia... Encontro. E agora, dia 20 de setembro, o Sunset vai ser aqui no 1035. A avenida continua mesmo, Avenida São João, É só um pouquinho 1035, um mais pouquinho mais pra cá. Se você vem da estação, você vai vir um pouquinho mais pra cá. É aqui no 1035. E fique atento também, porque todos os sábados a gente tem Sunset a partir das 4 horas na Avenida São João 791. Só esse sábado, Só sábado que vai ser aqui. E também a gente tem um encontro aqui, que é no 1035, aos domingos a partir da 12h30. Então, esperamos você aqui. Sim, venha. E é isso, gente. Um beijo, espero que o Espírito Santo tenha falado com vocês. Meditem mais na passagem, porque assistam também a pregação do pastor, porque, né, Foi incrível, a gente resumiu. Então, assim, assista pra você entender tudo, ser muito abençoado, muito edificado. O que a gente falou em meia hora, que ele durou 2 horas pra brincadeira. Não coloca essa parte, né, gente? É mentira. Deus abençoe, gente. Tamo junto. Meu Deus, que vergonha. Já foi?